Estou aqui recebendo a visita de duas personalidades importantíssimas para a nossa economia. O presidente do Fisco, né, do Sindifisco, Mauro Melugar, boa tarde, é um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Boa tarde, Fábio Camilo. E o Sindafisco agradece. Sindafisco. Agradece o espaço que você está nos oferecendo, que é um espaço importante da gente ter, junto com a sociedade, falar das atividades do Sindafisco e das atividades do Fisco em si. O Germano faz parte do Sintec, é isso mesmo? Sintec. Perfeito, Camilo. Boa tarde. Boa tarde. Sintec é o Sindicato dos Técnicos Tributários do Estado de Rondônia. Quero dizer que é um prazer, uma honra estar aqui com você, com o presidente do Sindafisco, Mauro Bianchim, para podermos debater assuntos ligados à legislação tributária, ligados à economia, falar talvez sobre o impacto da pandemia nas contas públicas, as ações do Estado, enfim. Estamos aqui, como bem disse o presidente Bianchim, para contribuir com a sociedade rondoniense. Mauro, começando logo no começo acho que não me engano, no mês de março, abril, por aí, tivemos já um atrito entre o Estado e o Sindifisco, não é? Um atrito que resultou num grande, vamos dizer assim, numa grande entrega de cargos. Então, é uma situação que se fez, que tanto os auditores fiscais, como os técnicos tributários e auxiliares de serviços fiscais, se empenharam desde janeiro para implementar, dar um novo ritmo à Secretaria de Finanças no questão da arrecadação dos impostos. E tudo foi evidenciado e esforço nesse intento, né? Certo. Mas, com o passar do tempo, as coisas foram se modificando, né? O secretário de Finanças já não cumprindo mais com aquilo que tinha combinado com toda a equipe. Então, por isso que se deu essa entrega de cargos para readicionar aquilo que havia sido comprometido, como o Fisconforme, que foi implantado, e a arrecadação aumentou. Aumentou e o segundo estado que mais teve aumento no Brasil de arrecadação. Não que sofreu mais o contribuinte, porque está sendo o que foi implantado assim, um acompanhamento, um acompanhamento mais. Porque às vezes o contribuinte ele não repassa ao Estado aquilo que ele recebeu do consumidor, talvez por algum erro e essas coisas. Então isso antigamente era feito já uma autuação direta. E o Fisco começou a fazer como a Receita Federal, quando você faz a sua declaração de imposto de renda, que eles detectam alguma coisa errada, pede, você tem 30 dias para consertar. Se você não consertar, você será autuado. Então foi esse sistema que foi implantado. Primeiro se orienta, depois exatamente. Então, lógico que existe aqueles sonegadores contumazes, existe aqueles, esses também serão acompanhados. Tem aqueles sonegador compulsivo, né, Mauro? Esse é o mais perigoso, Mauro? Desculpa, Germano. Na verdade, Camilo, a maneira do Fisco trabalhar mudou, né? Antigamente, como bem falou o presidente Bianchim, era aquela fiscalização ostensiva, né? Aquela busca, aquela quase perseguição ao empresário. Hoje não. Hoje o Fisco busca orientá-lo, dar a oportunidade para que ele conforme as suas contas. Se oriente. Né? Se oriente, por isso chamado Fisconforme, né? Faz da maneira conforme deve ser feita. Agora, realmente, uma pequena parte, como o presidente bem falou, são contribuintes que buscam burlar o fisco, esses precisam da atuação mais forte. Mais rígida. Né? Só complementando a fala do presidente Bianchim, os servidores públicos, de um modo geral, tiveram congelamento de salários, você bem sabe, né, Camilo? Foi muito noticiado, até o final do ano que vem, até o final de 2021. Mas por conta da falta de compromisso, do descaso do nosso secretário de Finanças, os servidores do Fisco hoje estão tendo uma perda, uma redução salarial da ordem de 30%. Então, esse é o motivo da revolta da categoria. Nós não estamos com salários congelados como os demais,
nós estamos com eles congelados, mas com 30%. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Agora, eu tenho dito que a arrecadação é o coração de uma administração. Não é? Porque se não houver arrecadação, não tem como distribuir o sangue, que é o que se arrecada para construção, para manutenção e também, claro, para manter a máquina. Tem que ter a arrecadação. Esse coração chamado, não é, a economia do Estado está doente, na sua opinião? Mauro, quem responde? Bem, a Secretaria de Finanças é o órgão vital. Vital, né? Exato. É tanto que quando foi formado o Estado de Rondônia, a primeira secretaria que foi formada foi a Secretaria de Finanças, né? A Cefaz na época. Né? Uhum. Agora, a economia do Estado, ela vai bem. A economia do Estado, o Estado de Rondônia... Eu falo da questão da arrecadação. Mas eu vou colocar um caso aqui para os ouvintes. Uhum. A renúncia fiscal que nós temos. Nós temos uma renúncia fiscal no orçamento de 630 milhões no ano, que isso corresponde a um mês e meio de arrecadação de ICMS. Certo. Que são dados a grandes empresários que muitas vezes não tem retorno através de empregos, porque a Secretaria de Finanças ela não tem condições de realmente fiscalizar toda essa renúncia fiscal. Certo. Né? E fora isso, nós estávamos aí, o Estado propôs um perdão de dívida da Energisa, de quase 1 bilhão e 200 milhões. Que o governo voltou atrás agora. Voltou atrás porque por causa do Sindafisco e do Sintec, nós comunicamos ao Tribunal de Contas, comunicamos ao Ministério Público do Tribunal de Contas, ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal. O Sindafisco e o Sintec fizeram esses ofícios e encaminharam. Então, por isso que houve essa retirada. Porque 800 milhões já foram julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e deu ganho de causa ao Estado desses autos de infração que Isso é questão de dias desse dinheiro vir para os cofres. Exato. E 200 milhões que já foi recorrido no STJ, o STJ já deu ganho de causa para o Estado também. Uhum. Então a Energisa vai ter que pagar isso daí. Porque quando ela assumiu a Serão, lá no edital, ela assumia todo o passivo. Com certeza. Porque ela pagou 50 mil reais. Né? Lógico que ela tem que ter adaptação técnica, essas coisas todas. Mas pagou 55 mil reais e assumiu isso. Por que nós, Estado, por que o governador quer dar agora esse desconto? Então, é um caso de revolta. Uhum. Então, nós temos situações dentro da Secretaria de Finanças que a gente está trabalhando aqui para melhorar a arrecadação, enquanto que os mandantes, o governo e a secretário de Finanças e o chefe da Casa Civil quer jogar fora para o outro lado, muito mais do que aquilo foi arrecadado. Com certeza. Nós temos uma situação muito grave que nós denunciamos também no Ministério Público, que existe a Lei Candir. A Lei Candir é de 96. Isso. 87/96. Foi uma lei que foi criada na época para desonerar as exportações do ICMS. Então, o nosso produto ficar mais barato para exportar. E essa lei daria uma recompensa aos estados exportadores, conforme exportavam. Isso. Mas também ela autorizou a utilização de um crédito, que logo depois foi vedado, por causa que todos os estados queriam que vedasse esse crédito, porque uma perda seria muito grande para os estados. Além de não recolher o ICMS diretamente sobre o transporte e as mercadorias transportadas, ainda as empresas teriam de se creditar daquilo que elas consumiam. Então, além de elas não pagarem, elas vão se creditar. Então, desde de 96, que foi feito um artigo na lei, prorrogando, vedando, até isso vem sendo prorrogado. Certo. Então, ela vencia em 2019. Em 27 de dezembro de 2019, o governo federal prorrogou para 2033 as empresas não se creditarem dos bens de material de consumo do imposto destacado,
Casas Consumidor. Isso são só empresas grandes, são grandes atacadistas que compram de fora do Estado. Porque os pequenos, os simples, e os pequenos, as pequenas empresas, e as empresas familiares não são alcançadas por isso daí. E nós denunciamos e o governo fez um decreto, mas o decreto ele não tem validade para você. E as empresas grandes sabem disso, isso vai gerar um contencioso também. Fez um decreto e encaminhou a Assembleia para a Assembleia aprovar. Só que a Assembleia não aprovou, devolveu. Né? Então está nesse imbróglio. Todos os outros estados do Brasil fizeram isso. O Rondônia não está fazendo. Porque sempre parece que tem essa ganância, o Estado, digo o Estado, o governo, de favorecer os grandes, nunca os pequenos. É verdade, eu queria também saber disso. Olha só, vamos rapidamente ao intervalo. Cada governo deixou sua marca, né? Governo Bianco, o fisco teve o seu plano de carreira. Foi. Governo Cassol, nós não tivemos ganhos nem perdas. Governo Confúcio, nós tivemos a instituição do bônus de eficiência, que era algo que premiava o servidor quando a arrecadação atingia níveis acima das metas estabelecidas. No governo Marcos Rocha, nós tivemos perda de 30% de salário. E perda de pessoal também. Perda de 30% de salário. Então, eu não tenho dúvidas em dizer que esse governo é o pior governo para o fisco de Rondônia. Eu não tenho dúvidas em dizer. Antes de você chegar, antes de nós começarmos o programa, eu e o Mauro aqui, nós estamos fazendo uma reflexão governamental, vamos dizer assim. A gente falar que na época do Piana foi brabo, na época do Raup, pior ainda. Tu acha que é pior do que esses dois governos? Olha, esse governo, para o servidor do fisco, e aí em algum momento terá uma consequência para a arrecadação do Estado, que como nós já falamos, é o coração, não se faz nada sem dinheiro. Claro, é a alma do... As políticas públicas são concretizadas com recursos públicos que vêm da arrecadação dos impostos, e quem gerencia todo esse processo é a Secretaria de Finanças. Então nós estamos com servidores com redução de cerca de 30% de salários. Nós temos um secretário que quer colocar pessoas estranhas aos quadros para serem gerentes, gestores dentro da Secretaria de Finanças. Nós temos um governo que quer perdoar mais de R$1 bilhão da Energisa. Nós já dissemos aqui, a função do fisco, aquela função policialesca, truculenta, ficou para trás. Hoje nós estamos naquela era da conformidade, de fazer, de orientar. Mas isso não quer dizer que o sonegador deve ser beneficiado. E a aprovação desse projeto, dando esse perdão para a Energisa, seria premiar o sonegador. Com certeza. Nós temos a legislação estadual que não foi adequada de acordo com a lei complementar federal. R$200 milhões de perda de recursos por ano. Então, Camilo, realmente fica difícil a gente ver esse quadro. A gente tem a sensação que, deliberadamente, há uma intenção de desmontar o fisco. Porque servidores desmotivados, beneficiando grandes empresas, legislação desatualizada, um secretário de finanças que é de carreira, mas mais parece o secretário de saúde, outras vezes faz papel de chefe da Casa Civil. O governo ele ainda não se orientou dentro do governo. Eu acho que é a vontade de ajudar, né? A vontade de fazer a diferença, a vontade de fazer mais. Mas a sua casa, a Secretaria de Finanças, a realidade é essa, está desarrumado. Eu acho que a diferença, ele podia fazer a diferença arrecadando mais para o Estado, ajudando a colocar atrás das grades aqueles que roubam o povo do Estado. Isso para mim seria, não é? Colocasse fiscalização mesmo para ver essa questão da Energisa. Eu acho que aí seria ele fazer a diferença. Olha, tem um secretário que passou pelo governo que eu admiro demais, que é o adjunto. O doutor Ono, não posso estar errado, mas apesar que o adjunto não opta em nada, ele só fica lá aguardando. Doutor Ono, eu que sou leigo, passou pelos governos Daniel Pereira, se não me engano, Confúcio também. Razoável, na sua opinião? Qual é a sua opinião sobre isso? O Franco Ono é nosso colega, servidor do fisco desde 88, da turma do Bill, né? Entramos na mesma. Foi um bom secretário, na sua opinião? Ele é um secretário adjunto, já passou por vários governos, então assim, quem consegue perpassar governos certamente tem suas qualidades, né? Então nós não podemos... Não, eu estou falando para a questão do sindicato, para o servidor do fisco. Não, para a questão do servidor, aí, lamentavelmente, eu sou obrigado a dizer que ele tem a linha do secretário. Ele tem a linha do secretário. Então, tá aí.
Tá, então. Olha, queria conversar mais contigo. Vou compensar esses poucos minutos aí que ficamos fora do ar. E eu peço desculpas a você. Uma outra entrevista. Vamos combinar aqui depois para retornar aqui ao programa. Dizer que nós temos 2 horários, viu? Temos às 18 horas e temos ao meio-dia. Meio-dia para todo o estado de Rondônia. Às 18 horas para a Grande Ariquemes, para o Cone Sul e também para Porto Velho e Candeias do Jamaria, através da nossa co-irmã, a TV Cultura. Tá bom? Obrigado, Mauro. Obrigado, Camilo, pelo espaço, esse espaço Desculpa democrático, aí, da gente poder conversar com a sociedade, falar. Eu acho que isso aí vem da transparência. Eu acho que a população tem que saber o que ocorre dentro das secretarias do governo, dentro do governo como um todo, e a gente está aqui para prestar esses esclarecimentos. Ok, obrigado, meu irmão. Agradeço a oportunidade, Camilo, foi um prazer. E já de público peço desculpas, viu, pelas nossas falhas, viu? Isso acontece, e foi um prazer estar aqui com você, podendo ter essa oportunidade de Retornaremos conversar com as pessoas. aqui. E estando ao lado do presidente Bianchim, que é sempre uma honra. Ah, com certeza.